Pessoal, esse é um assunto importante, hein? E vamos lá, não é uma orientação à desobediência, muito ao contrário, é uma orientação à obediência. No entanto, você não pode confundir uma coisa: a gente tem que ser obediente à igreja e ao magistério, não é verdade? Miseravelmente, alguns sacerdotes ou uma parte do clero vai dar orientações equivocadas sobre os mais diversos assuntos, não só relacionados à política, né? Mas também à moral, né? E a gente vê isso, infelizmente, temos que rezar por eles. Mas olha o que a igreja diz, né? Então, só para citar alguns aqui que eu peguei, né? Enfim, alguns pontos aqui que são óbvios do magistério. Existe um texto, tá? Chamado Divinis Redemptoris, ok? Do Papa Pio XI, no qual claramente ele fala sobre o comunismo ateu. Oriento que vocês leiam, ok? Não precisa acreditar no que o doutor Ítalo está falando. Depois, aqui, o ponto 2425 do próprio Catecismo da Igreja Católica, ok? Não é uma opinião de um padre, A, ou B, C ou D, mas é... E aqui, ó, no ponto 2425, ok? Do Catecismo da Igreja Católica, está escrito assim, ó: a Igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. E completa, e esse é o ponto que não me entendem, né? Quando eu falo que eu sou contra o mercado, né? Ou a lei de mercado, está aqui no Catecismo também. Por outro lado, recusou na prática do capitalismo o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Regular a economia só pela planificação centralizada perverte a base dos laços sociais. Regulá-la só pela lei do mercado é faltar à justiça social. Beleza? Então aqui está claramente falando, nos tempos modernos é rejeitado o comunismo e o socialismo. Isso é a igreja dizendo, beleza? Depois mais uma aqui, se você quiser mais uma, nos centésimos anos, ok? Isso aí João Paulo II, ok? Recente também, fala mais uma vez sobre o comunismo e a rejeição ao comunismo no ponto 19. Pois então, nessa encíclica aqui, ok? No ponto 19, está claramente posta pelo Papa João Paulo II o terror, que é o marxismo, né? E uma forte oposição por parte do magistério ao marxismo, ao comunismo, e igualmente a um Estado muito forte, muito inchado, né? Não forte, mas um Estado muito inchado, que prive as pessoas das suas liberdades, tá? Isso há centésimos anos. E mais uma aqui, se você quiser, na Rerum Novarum, no ponto 7, eu vou abrir para você aqui, e também fala a mesma coisa aqui no ponto 7, beleza? Da Rerum Novarum. Então, o comunismo, princípio de empobrecimento, ok? Então, bem, esse é o que o magistério da igreja fala. Então, você tem que ser obediente, claro, à igreja. Eu entendo que alguns de vocês, por inocência, até por boa vontade, acham que o padre, né, no final das contas, ele é a igreja, e deveria ser, né, deveria ser. Mas ele é a igreja na medida em que ele está coerente com o ensinamento magisterial da igreja. Que se opõe ao ensinamento da igreja, enfim, você deve ouvir a igreja, ok? Porque ele, infelizmente, está errado. Em tempos passados havia ainda desculpa, né? Esses documentos eles não estavam disponíveis, hoje em dia está disponível, né? Todos eles estão absolutamente disponíveis, você consegue com uma busca breve, ok? Saber exatamente qual é a posição da igreja. O que vocês acabam fazendo, e fazem isso ou por ingenuidade ou por malícia mesmo, é pegar a opinião isolada de um sacerdote qualquer, de um padre qualquer, né, eventualmente até de um bispo qualquer, e tomam isso como se fosse a voz da igreja. Não é, ok? Está tudo documentado. É clara a posição da Igreja Católica contra o comunismo e o socialismo. Isso está absolutamente documentado. E eu recomendo a vocês não serem preguiçosos, maldosos ou ingênuos. Beleza? Existe uma clara oposição entre o comunismo e o socialismo e a Igreja Católica. Ok? O comunismo e o socialismo tem um compromisso com a expansão do materialismo histórico. E a Igreja Católica, evidentemente, por ser uma religião verdadeira. Encontrei aqui, para finalizar, uma mensagem do Papa Bento XVI, de 2012, ok? Para a Assembleia Ordinária de Fórum Internacional da Ação Católica, realizada na Romênia, ok? Isso tem muito a ver com o que a gente está falando, mas é necessário uma mudança de mentalidade muito profunda, de muitos de vocês. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é fundamental para a vida da igreja e para a sobrevivência da igreja nos próximos tempos. A corresponsabilidade exige uma mudança de mentalidade relativa, em particular ao papel dos leigos na igreja, que devem ser considerados não como colaboradores do clero, mas como pessoas realmente corresponsáveis do ser e do agir da igreja. Por conseguinte, é importante que se consolide um laicado maduro e comprometido, capaz de oferecer a sua contribuição específica para a missão eclesial. Isso é muito importante. Ou seja, um leigo se omitir do seu posicionamento político, porque, enfim, miseravelmente às vezes o fulano A, B, C ou D disse que a gente tem que se omitir disso. E ainda no outro documento diz: a política é um âmbito muito importante do exercício da caridade. Precisamos de políticos autenticamente cristãos, mas acima de tudo fiéis leigos que sejam testemunhas de Cristo
e do evangelho na comunidade civil e política, ok? Então não caiam nessa, por favor. Estaria muito errado aquele que dissesse que o cristão não pode participar de política, percebe? Então preste atenção nisso tudo, estuda esses documentos que eu citei antes, e você vai formando a tua consciência para poder, com tranquilidade, com humildade, evidentemente, mas rigorosamente diante da verdade, tomar a sua posição, e é uma posição que nesse momento cabe a todos nós. Fique com Deus.